Bem, neste final de semana nós também tivemos Fórmula 1 com o Grande Prêmio da Espanha, vencido pelo inglês Lewis Hamilton. Em segundo lugar, o Nico Rosberg, o finlandês. E em terceiro lugar, o australiano, que vem surpreendendo o Daniel Ricciardo. Felipe Massa ficou em 13º lugar, Fábio Marques. A decepção para nós brasileiros, né? Novidade. A proximidade aí do aniversário do falecimento do Senna, a gente ficou muito tocado, muitas lembranças, assistimos corridas antigas, todo mundo relembrou por que a gente gostava de Fórmula 1, mas o Massa realmente não está conseguindo gerar essa coisa dos brasileiros. Lewis Hamilton, que não tem nada a ver com isso, fez uma excelente corrida mais uma vez, largou na pole, ficou na frente durante toda a prova e dominou. O Vettel ficou em 4º lugar, mas ainda continua na disputa pelo título dos pilotos. As Mercedes que estão aí favoritas até agora, né? Porque até a Parece Fórmula que estão 1, mais Quarta acertadinhos. corrida só, né? Não, sim, mas é porque a Fórmula 1, de ano para ano, às vezes muda tanta coisa, tantas regras. Pode isso, podia isso ano passado, não pode agora. E aí, cada ano você vê, de repente, uma equipe que conseguiu se adequar melhor às novas regras e toma a frente no início do campeonато. E a Fórmula 1 é complicado você depois tirar esses pontos, né? Porque Faz falta, né? eles vão despontando, né? Com a pontuação muito à frente. E aí fica complicado para depois o próprio Vettel, que já é um grande campeão, apesar de novo. É absolutamente o caso do Felipe Massa. A escuderia não está conseguindo acertar o carro. Ele fez uma prova muito ruim essa semana. Inclusive a estratégia de fazer 3 paradas não adiantou para o Felipe Massa. E ele vai ficando para trás. Em 13º lugar não pontua na Fórmula 1. Então é 0 pontos essa rodada. Agora só na próxima corrida para ele tentar tirar alguma vantagem. E enquanto isso os outros pilotos vão pontuando, vão chegando à frente. É isso aí. E além de Fórmula 1, nós também tivemos o UFC neste final de semana com um brasileiro no ringue. Nosso querido irmão Eric Silva esteve lutando contra Matt Brown. Como é que foi essa luta aí, Fábio? É uma expectativa muito grande, porque o Eric Silva vinha fazendo grandes lutas. Ele tem sido um dos melhores brasileiros ultimamente, e principalmente dentro da categoria dele, começava a se falar em luta para cinturão. Mas o Eric não fez uma boa luta contra o Matt Brown, chegou a dominar o primeiro round e imaginou-se que ele viria para o nocaute no segundo ou no terceiro. Mas acabou que ele perdeu o gás, não conseguiu manter a pressão do primeiro round, os socos já não tinham mais pressão e aí ele foi dominado totalmente pelo Matt Brown. Cotoveladas, joelhadas, socos diversos, inclusive chegou a ficar encurralado uma hora, levando vários golpes. Então, acabou sendo nocauteado no terceiro round. Boa vitória do Matt Brown. É isso aí. Voltando a falar do Brasileirão, ainda no domingo tivemos mais 7 jogos. Vamos aos resultados. Domingão do Dia das Mães com o Fla-Flu de presente. Mas só as mães tricolores comemoraram, graças ao atacante da seleção. Fred foi oportunista e subiu entre Felipe e Cáceres para marcar aos 10 minutos, 1-0 Fluminense. No segundo tempo, o Flamengo pressionou, mas deu espaço atrás. Em um contra-ataque, Walter ganhou de muralha, passou para a Conca. O argentino deixou o Chiquinho na boa para chutar cruzado e fechar a conta em 2-0 para o Fluminense, vice-líder do Brasileirão. Clássico também na Arena Barueri, São Paulo e Corinthians e tudo igual no placar. O Timão marcou primeiro aos 3 minutos da etapa final. Guerreiro cruzou da esquerda, a bola passou por todo mundo, menos Fagner, que bateu firme cruzado, 1-0. O São Paulo igualou aos 34. Ganso enfiou a bola na área e Luiz Fabiano, dividindo, mandou para a rede, 1-1 placar final. No estádio Independência, clássico mineiro, Atlético e Cruzeiro. A Raposa saiu na frente. Souza arriscou dentro da área, Vitor rebateu, mas a bola sobrou para Marcelo Moreno, livre, fazer 1-0 Cruzeiro. Só que em casa o Galo foi atrás e virou. Marion aproveitou a bola pingada na área e deixou tudo igual. No levantamento na área, o árbitro marcou falta de Léo sobre Leonardo Silva. Pênalti polêmico. André, que não teve nada com isso, cobrou e fez 2-1 Atlético Mineiro. Em Santa Catarina, o Grêmio venceu os donos da casa, da Chapecoense, com a atuação precisa de Hernan Barcos. Foi do Pirata o gol que inaugurou o placar. Alan Ruiz escorou o escanteio e o Pirata emendou de virada. 1-0 Grêmio. No segundo gol, o argentino mostrou muita categoria ao limpar a marcação e bater colocado. 2-0. Thiago Luiz descontou para o time da casa. 2-1 Grêmio. Em Curitiba, o Coritiba foi surpreendido pelo Sport, que não quis saber da vantagem da torcida rival e fez 1-0 aos 40 minutos do segundo tempo. Neto Baiano cobrou falta, Vanderlei deu rebote e Richelli aproveitou a sobra. 1-0.
Fechando a quarta rodada, o Santos venceu o Figueirense no Paraná. No primeiro tempo, Emerson cruzou e Gabriel, muito na frente, marcou de cabeça, 1-0. No segundo tempo, Arouca emendou da entrada da área e acertou o cantinho, 2-0 Santos. Muito bem, Fábio Marcos, antes de comentar aí os resultados, fala para nós, aqueles que estão nos acompanhando, como podem interagir com o programa. Você que está nos assistindo pode mandar um e-mail para atletasnoar@boasnovas.tv. Estamos sorteando boné e squeeze dos Atletas de Cristo. Você deve e pode fazer isso também. Através do Facebook Atletas de Cristo Oficial também você pode ficar por dentro de tudo que os Atletas de Cristo fazem, inclusive uma capacitação muito legal, uma capelania para trabalho com esportes. Você também pode ir no YouTube da Boas Novas. E lá você pode assistir os vídeos dos programas, as entrevistas, as matérias especiais, tudo para que você fique conectado conosco. Jorge Marques Júnior, falando sobre a rodada de domingo, tivemos Fla-Flu e com a vitória do Fluminense. O Fluminense jogou melhor, dominou o jogo, apesar de não ter jogado bem também. O Flamengo jogou muito mal e o Fluminense, o pouco que conseguiu jogar, foi suficiente para fazer o resultado. O primeiro gol, falha do Felipe, gol do Fred, e depois o Fluminense se sentiu satisfeito. Sentou no resultado, né? Se sentiu satisfeito. O Fluminense se aproveitou de um erro clássico do Flamengo, que é não conseguir jogar perdendo. O Flamengo, sempre que sai perdendo, fica numa situação de não saber o que fazer. No segundo tempo, se viu um futebol de pelada, praticamente. O Flamengo atacando com 5, 6, 7, 8, 9 jogadores lá na frente, acabou levando o segundo 4 gol. atacantes. No segundo tempo, o Flamengo tinha Alexandro, Paulinho, Arthur, estreando. E o Negueba. Então, assim, ficou uma partida bem confusa, de baixa qualidade. O Fluminense esperando o Flamengo sem condições, sem demonstrar poder de reação. Chegava mais no abafa, teve uma oportunidade com o Alexandre numa cabeçada que acabou não acontecendo. E aí depois, num contra-ataque, encaixou um contra-ataque, o Walter já estava em campo, girou bem na jogada. Passou correu por mais de Conca. 90 metros. Chiquinho, 93 metros, se não me engano. metros. Correu bastante. Teve um chute Depois preciso. foi descansar nos braços da torcida. E lá em São Paulo nós tivemos uma rodada bastante interessante com um clássico, São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. Acho que esse jogo se encaminhava com a vitória do Corinthians. Todo mundo muito feliz pela estreia do novo estádio, do Itaquera, que foi no sábado. E aí o Corinthians foi enfrentar o São Paulo no domingo sem o Jadson e o São Paulo sem o Pato. Mas ainda assim o Corinthians fez uma partida melhor. Estava vencendo o jogo, levou o gol ali no finalzinho, uma partida diferenciada do Ganso. Semana após semana eu assisto os jogos do São Paulo e vejo o Ganso jogar e digo, essa semana o Ganso vai me surpreender, vai mostrar aquele futebol. E eu me decepciono. Mas só que essa semana... Ele dá uma cochilada na semana seguinte. Ele dorme o jogo, joga bem devagarzinho outra. e depois ele volta a jogar. Essa semana ele foi decisivo, deu um passe sensacional pro gol de empate. O Corinthians, o Mano Menezes tem conseguido evoluir bastante com o Corinthians do que demonstrou no Campeonato Paulista. E para esse início de campeonato tem evoluído bastante. Pode chegar entre os o Corinthians agora, os 6 hoje é primeiros, o segundo lugar no campeonato, está ali à frente do Fluminense, só atrás do Inter. É isso aí. Outro clássico que nós tivemos foi lá em Belo Horizonte, o clássico mineiro, Atlético e Cruzeiro, Jorge. O Cruzeiro foi levemente prejudicado. Já começou com as reservas, né? Então já acho que já deveria ser um passo para o Atlético vencer esse jogo. Mas aí foi prejudicado absurdamente pela arbitragem em 2 lances. Um pênalti que não foi marcado a favor do Cruzeiro e um pênalti que foi marcado ali para o Atlético, que você pode dizer... Teve um lance da bandeirinha, né? Teve um impedimento muito mal marcado. Que não foi impedimento. Então, acabou sendo prejudicado o Cruzeiro, que mesmo com reservas, fez uma partida de igual para igual com o Atlético. O Atlético sofreu um pouco ali para conseguir essa virada e venceu ali com a ajuda da arbitragem. Isso até, às vezes, é um pouco comum em clássicos, né? Mesmo um dos times com time misto, com reservas e titulares, ou time totalmente de reservas, o clássico é uma partida um pouco diferente normalmente, né? Os jogadores costumam tentar uma superação, de repente, se não na técnica, muito na vontade, e isso aconteceu mais uma vez, né? Porque clássico tem toda uma atmosfera diferente para a torcida e o jogador sabe disso. Então o Cruzeiro, mesmo nessas condições, conseguiu apresentar um bom futebol. Fábio, o Grêmio venceu mais uma e agora contra o Chapecoense. Como foi o jogo?
Boa partida do Grêmio. O time do Grêmio tem um elenco que me agrada. Eu gosto da forma que o Grêmio tem jogado ultimamente. Ano passado o Grêmio já tinha um bom elenco, mas na mão do Renato não conseguia fazer boas partidas, apesar de ter chegado a Libertadores. Ali ficava naquele esquema um pouco retranqueiro. O Grêmio tem se soltado, tem jogado mais pra frente. Logicamente, precisava vencer a Chapecoense fora de casa, que é um time que realmente não deve ir a muito lugar esse ano. Eu chego a me arriscar, vou me arriscar aqui fazer um compromisso com você que está em casa. tá Chapecoense vai cedo, ser rebaixado presta esse ano. atenção, olha Chapecoense só. vai ser rebaixado, eu já vou Olha falar só. hoje. Hoje é quarta rodada? Quarta olha rodada, a só. Chapecoense vai ser rebaixado. O elenco é muito ruim e deixou Depois- muito espaço. O Grêmio passeou, o Barcos desfilou toda a sua categoria com 2 gols de muita categoria dentro da área. É um jogador que sabe jogar ali. Depois os torcedores da Chapecoense, se Pode, isso não pode, acontecer, manda e-mail, vamos atletas fazer uma no ar. edição no YouTube, você vai ter que... Pode mandar um e-mail para atletasnoar@jornal.tv se você torce para a Chapecoense e acha que ela não vai ser rebaixada. No final do ano eu vou ler os e-mails aqui. Eu peço desculpas no ar se a Chapecoense não for rebaixada. Bem, vamos lá. O Sport venceu o Coritiba, Jorge. Sim, o Coritiba tem perdido bastante jogadores, às vezes consegue montar um elenco equilibrado, um elenco legal, mas perde de um ano para outro, perde muitos jogadores importantes. Talvez ainda desde o ano passado o principal é o Alex, que é um grande jogador, mas está em fim de carreira, né? Ele não consegue mais excelente render, não jogador, consegue render. mas ele não consegue. É um ritmo muito puxado de campeonato, são muitas rodadas. Apesar das novas arenas com campos excelentes, nem todos os campos são tão bons. E o Alex não consegue fazer tanta diferença quanto ele pode fazer. O Coritiba também perdeu o David, que ano passado estava numa boa fase, perdeu bons jogadores e não está conseguindo mais manter aquele ritmo. Bem, completando também os clássicos regionais, nós tivemos o Bavi com um empate entre Bahia e Vitória em 1-1. O Bahia e Vitória jogaram e o Vitória fez um gol com o Souza. A torcida do Bahia que ficou feliz da vida que o Souza saiu. A torcida do Vitória que não revanche. queria o Souza lá de jeito nenhum, foi lá o Souza e fez o gol. O Bahia foi pressionado durante a maior parte do jogo. O Marcelo Lomba salvou muitas, mas ao apagar das luzes, 46 minutos, saiu o gol de empate do Pará. E Jorge, o Lanterna continua sendo o Figueirense, que Figueirense perdeu mais um agora de 2-0 pro Continua Santos. dormindo, o Figueirense ainda não despertou para o campeonato. Ontem teve um jogador expulso ainda, também, o que prejudicou muito o time do Figueirense. O Santos passeou. E o Figueirense tem uma equipe bem fraca, assim como a Chapecoense. E como outros times, que ainda está cedo para falar, mas de qualquer forma são times que vão demonstrando aí, que vão passar sérias dificuldades nesse campeonato. E o Santos, que tem um time jovem e muito bom. Ontem fez uma boa partida. O Thiago Ribeiro, jogando junto com o Gabriel, tem feito uma tabelinha muito legal. Foi uma partida muito interessante de ver esse time do Santos. O outro jogador que se destacou ontem foi o Arouca, jogou muita bola. Eu estava assistindo ao jogo e pensando, por que será que o Arouca não foi para a seleção nenhuma vez? Nenhum técnico de 2010 para 2014 deu a oportunidade do Arouca tentar ser E o firmado. Santos tem conseguido se renovar com os garotos da base, da Vila Belmiro. Tem conseguido se renovar ao longo dos anos, mesmo perdendo alguns bons jogadores, tem conseguido se renovar e formar times fortes. E o Santos que tem um bom treinador, na minha opinião. Ainda pelo Brasileirão, agora na Série B, o Vasco venceu o Itápolis, o Oeste de Itápolis, um time paulista, por 2-0. Série B é sempre um desafio para o Vasco, né? Começou um pouco devagar, mas acho que agora o Vasco parece ter encontrado o seu rumo. Acho que boa escalação do Adilson Batista, de tentar o time um pouco mais ofensivo, colocar um time um pouco mais para frente. Emprestou alguns jogadores, já saiu, essa semana foi emprestado de novo o William Barbio, e o Vasco está ficando com um esquema mais interessante para jogar a Série B. Venceu o Oeste e está fazendo a sua estreia na zona de classificação. O Vasco agora em Jorge terceiro lugar. Júnior, na opinião do Fábio, o Chapecoense volta para a segunda divisão. E na sua opinião, o Vasco volta para a primeira? Tem tudo para voltar, né? Apesar de não ter um grande time, mas para a Série B eu acho que é suficiente. Tem tudo para ser até campeão, mas voltar eu acho que é quase 100% de chance de voltar, sim. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a presença dos nossos convidados. Fábio, Max, muito obrigado pelos seus comentários. Estamos Muito juntos obrigado. na próxima semana. Com certeza. E como faz para interagir com o nosso programa, mais uma vez? No nosso e-mail, atletasnoar@boasjogos.tv, está aparecendo aqui no seu vídeo. Por favor, mande um e-mail para nós. Jorge Marques Júnior fará outras reportagens tão bonitas como essa. Muito obrigado aí pela sua presença. Se Deus quiser. Obrigado, Grava. Obrigado, Fábio. Até a semana que vem, se Deus quiser.
E a você que nos acompanhou nesse primeiro Atletas no Ar, muito obrigado pela sua audiência. Atletas no Ar volta na próxima semana e não deixe de entrar no nosso site atletasdecristo.org. Ali você vai ver informações bem fresquinhas a respeito do nosso ministério e o curso de capelania esportiva internacional que Atletas de Cristo está trazendo pela primeira vez ao Brasil. São 4 capelães do maior Ministério de Esportes do mundo, a FCA norte-americana, que está chegando ao Rio no final do mês de maio. Vão estar aqui no Atletas. Exatamente, estará conosco também e você pode participar desse curso, conhecer um pouco mais sobre como capelanear, evangelizar e discipular atletas. Também acompanhe as nossas viagens no nosso site, você vai ouvir um pouco mais a respeito das viagens que a Atletas de Cristo estará fazendo neste ano. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Marcos Grava, presidente da Missão, e esse foi o nosso primeiro programa Atletas no Ar. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.